Olá, meus queridos irmãos. Nós tivemos um tempo porque estávamos em isolamento. Nós ficamos, a médica pediu, mas graças a Deus nós estamos retornando e nós vamos terminar a vida com propósito. Deus permitindo, claro. E nós estamos felizes de estar aqui para compartilhar com os irmãos essa bênção. Nós vamos orar e hoje Deus quer falar uma coisa muito maravilhosa para nós, para mim, para você, para nós ficarmos bem, para termos o caráter de Cristo, né? Senhor, eu te peço agora o teu sangue sobre mim, Senhor, o sangue de Jesus sobre quem está me ouvindo e sobre nossa casa, nossa família. Senhor, venha falar como eu posso ser abençoada com a minha fraqueza, porque no Senhor está toda a força que eu preciso. Venha falar conosco nessa hora e, Senhor, e venha trazer propósito à nossa vida, porque para isso fomos criados, para conhecer a tua força e saber que em nós temos fraqueza e nós muitas vezes não há força. Eu quero te agradecer pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. E venha dirigir, Senhor, cada palavra desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler um texto que está em Coríntios capítulo 1. Diz assim: Irmãos, reparai na vossa vocação. 1:26. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, a nossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, mas as coisas humildes, né? Deus escolheu as coisas humildes para envergonhar as fracas e escolheu as coisas fracas, né? Para envergonhar as fortes, para que ninguém se vanglorie. Então, olha que maravilhoso. Então, hoje eu vou falar o capítulo 35 do, da Vida com Propósito. Nós estamos estudando esse livro. Se você não leu, você precisa, em nome de Jesus, você precisa ter esse livro como devocional, porque ele é uma benção. São 40 meditações e você pode fazer isso em 40 dias, não é? Olha só, a vida com propósito. No capítulo 35 é o poder de Deus na fraqueza. 2 Coríntios 13:14 diz assim: Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Versículo 2 Coríntios 12:9a, eu estou com você, Deus fala, e isso é tudo que você precisa. Oh, glória a Deus. Então, Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Que coisa maravilhosa, não é? Então, todos nós temos fraquezas, todos nós temos. Nós temos habilidades e fraquezas. E fraqueza, não, muita gente fala assim: ah, eu sou fraco, sou viciado em isso, naquilo. Não, não é essa fraqueza que Deus está falando aqui. Deus está falando de alguma inaptidão, por exemplo. É tão interessante que, por exemplo, olha só que loucura. Nós vamos ver que Pedro, ele tinha a fraqueza de ser analfabeto e ele não conhecia outras línguas estrangeiras. De repente, ele ouvia cada estrangeiro falar numa língua que ele entendia. Ele conseguia entender o que os estrangeiros falavam. Ele tinha uma inaptidão de não ter estudado e ele tinha essa fraqueza. E Deus fez. Então, toda a glória era de Deus, porque como é que um analfabeto podia falar com tal autoridade? E olha que coisa gloriosa, era o poder de Deus, não é? Então, nós temos, Paulo tinha também a visão, ele tinha dificuldade, né?
e esse era o espinho na carne, que ele fala, mas Deus tinha mostrado muitas visões para ele, ele foi até o terceiro céu, onde Deus está. Então, essa fraqueza dele, da visão, era para que ele não se ensoberbecesse, porque não é quando a gente vê muitas coisas, conhece muita coisa, a gente fica, né, querendo se orgulhar. Então, olha que maravilha, é nas fraquezas que Deus se aperfeiçoa. E tudo que a gente é forte também precisamos entregar a Deus para que o poder seja de Deus. Senão eu vou falar, eu que fiz, eu que falei, não é? E aí não dá certo, não dá certo mesmo. Olha que interessante. Então Deus gosta de usar pessoas fracas. E nós todos temos fraquezas, né? E o mais importante é o que você faz com isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não foi criada, a menininha não foi criada assim cozinhando, ela tem a fraqueza de não cozinhar. Mas de repente ela precisa fazer um jantar. E essa fraqueza Deus vai usar para a glória dele, porque Deus vai dar toda a capacidade para ela fazer a comida. Olha que interessante, e toda a glória é do Senhor. Olha, isso impede que Deus a use de forma que deseja, né? Muitas vezes nós negamos nossas fraquezas, né? Ah, foi sem querer, porque eu não tive a intenção. Só que Romanos 3 desfaz toda essa ilusão. Todos nós, né, nós temos fraquezas e precisamos do poder de Deus. Nós não somos independentes nem de Deus, nem um dos outros, não é? E Deus tem uma perspectiva diferente, né, da fraqueza e dos caminhos. Ele fala assim: os meus caminhos são mais altos do que seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55 fala isso maravilhosamente bem. E Deus diz que ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não é verdade? Deus nunca ele fica impressionado com a força ou a autossuficiência. Eu posso. O mundo ensina isso, né? A gente gosta de super-heróis né, que fazem e desfazem. Só que Deus ele nunca fica impressionado, mas ele fica impressionado com um coração humilde, quebrantado e que dependa dele, né? Nós vamos ver várias pessoas na Bíblia que Deus, por exemplo, Abraão era um homem fraco na mentira, ele mentia, dizendo por 2 vezes ele falou que Sara era irmã dele, assim, e ele pôs em perigo a Sara e o próprio rei, né, que queria cobiçá-la. Olha que coisa horrível. Então, Deus ele começou a trabalhar no caráter de Abraão para parar com isso, né? Então, então nós vamos ver que Deus usa homens fracos que reconhecem a sua fraqueza e não se explicam e ficam negando ela. Não, eu não tenho isso. Eu sou muito bom nisso. Aí Deus não pode usar um homem ou uma mulher que nega aquilo que é, né? Olha que interessante. Jesus considera os que reconhecem as próprias necessidades de pobres em espírito. Então, a primeira necessidade básica que eu preciso é saber a verdade sobre mim e sobre Deus. E eu preciso saber das minhas limitações, porque senão eu fico uma pessoa orgulhosa e não preciso dos outros. A gente sabe que há pessoas que fazem melhor certas coisas do que nós. Precisamos reconhecer isso com toda a humildade, né? Então, nós vamos ver que Jesus fala, bem-aventurado os pobres em espírito, quer dizer, que são humildes, né? Olha que coisa gloriosa. Nós temos a Bíblia cheia de exemplos, né, sobre isso, de pessoas, né, imperfeitas e que fizeram o trabalho de Deus extraordinariamente, porque dependiam dele. Por isso que ele ou eu sou, aquilo que eu não sou, ele é, e aquilo que eu não posso, ele
pode me dar, não é? Então, ele utiliza pessoas imperfeitas, glória a Deus por isso, que somos imperfeitos e Deus, assim mesmo, apesar de nós, Deus nos usa, não é? A fraqueza, o espinho, como Paulo chamou, não é um pecado ou um vício de caráter, mas que você pode mudar. Mas olha só, ele tinha uma limitação e Deus usou a vida dele, né, para escrever. Como ele escreveu, apesar da ele tinha alguns que ajudavam a escrever, mas é o poder que Deus deu para ele, né, e usou Paulo. E nós vamos ver ainda que Deus usou também, nós vamos ver Davi, né, que teve um problema sério de adultério e fez dele amigo de Deus, né? Abraão foi amigo de Deus e Davi segundo o homem, segundo o seu coração. Olha só, então admita suas fraquezas. Quando eu admito, a força de Deus vem para mim. Então, Senhor, eu tô com essa fraqueza, não consigo. A gente vê que tem tantas mulheres que têm uma habilidade porque foi cultivado nelas, né? Por exemplo, cozinhar, arrumar as coisas. Outras não. Então, há uma dificuldade. Não é porque não quer, mas é porque há mesmo. E Deus, ele transforma essa fraqueza em força quando nós pedimos. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E nós vamos ver que Pedro, ele disse, né? A primeira coisa que ele falou foi que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. E Paulo, lá em Atos 14, no meio da multidão, porque ele tinha feito um milagre, ele e Barnabé queriam sacrificar até animais, dizendo que ele era um Deus em forma de gente. E ele falou assim: nós também somos humanos. E também Pedro, em Atos 3, fala, né? Nós somos humanos. E Atos 10, Cornélio também, nós somos humanos, não foi nós que, pelo nosso poder, que fizemos esse homem andar no Atos 3, foi o nome de Jesus. Então, quando eu admito a minha fraqueza e minha limitação, a força do Senhor vem sobre mim. Deus usa pessoas fracas, né? Deus não pode usar os poderosos e orgulhosos desse século, porque daí eles pegam a glória. Ó, eu fiz, eu evangelizei, eu que fiz esse milagre, eu que orei. Na verdade, tudo vem do nome do Senhor, Jesus. Sem esse nome está acima de todo nome. Ele que tem todo o poder, ele que morreu na cruz, ele que ressuscitou. E eu preciso aprender a ver e reconhecer as minhas fraquezas. Glória a Deus. Então, nós somos humanos como vocês, Paulo fala, né? Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você. Tem um livro, Eu Queremos Ver a Jesus, quem puder ler, capítulo 4. Ali é a verdade básica, necessária, saber quem eu sou e quem Deus é. Quantas vezes nós não conhecemos a nós mesmos, temos uma falsa impressão, temos ilusão, né, da justiça nossa própria e que precisa ser desfeita para que o poder de Deus venha sobre mim e sobre você. Nós vamos ver ainda que nós vamos ver que muitos líderes até esquecem da segunda verdade, que quem eu sou, né? Quem é Deus e quem eu sou. Regozije-se na sua fraqueza. Então, Paulo diz, porque eu me sinto muito feliz e me orgulho das minhas fraquezas, para que assim o poder de Deus e de Cristo esteja comigo. E me alegro também com as fraquezas pelas quais passo por causa de Cristo, né? Nós queremos ser libertos de nossa fraqueza e não nos regozijamos nela, mas o regozijo é uma manifestação da fé e da bondade de Deus. Então, eu me regozijo porque é na fraqueza que eu vejo, na minha fraqueza é que eu vejo o poder de Deus. Então, Paulo nos dá, né, vários motivos para nós nos alegrarmos nas nossas fraquezas. Primeiro, elas nos fazem depender de Deus. Quando eu falo eu faço, desfaço, brigo, nós não dependemos de Deus. E aqui
diz assim, que primeiro, a primeira coisa que as fraquezas fazem é eu depender de Deus, né? Já eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me feliz, né? Com todas as dificuldades e as minhas fraquezas. Nossas fraquezas também, ela faz nos depender de Deus e também previne a nossa arrogância, né, o nosso orgulho. Eu lembro que, assim, quando a gente ora e acontece, a gente fica, olha o que aconteceu, e sem você perceber vai entrando uma vaidade. E daí Deus permite certas coisas para mostrar nossa fraqueza, para nós voltarmos à nossa posição. Porque foi Deus que fez tudo aquilo, não a nós, né? Então, previne a arrogância, porque a arrogância é o orgulho, e o orgulho precede a queda, né? Então, nós vamos ver ainda que essa a alegria de vermos as nossas fraquezas age como um controlador para nós não ficarmos arrogantes nem vaidosos, né? Louvado seja Deus pelas nossas fraquezas, né? Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas invadiam Israel, roubavam, tiravam tudo, plantação, não é? Destruíam a terra. E Deus falou assim: olha só, diz que os midianitas tinham eles tinham 135 mil homens. Olha só. E, o Gideão recrutou 32 mil homens. 135 mil homens, os midianitas eram muitos. Ia para 32 mil homens que Gideão ia liderar. Só que Deus falou assim: Gideão, é muito. 32 mil, como é muito? Ainda eu acho pouco, acho que ele pensou, né? Porque eles têm 135 mil e nós vamos só com 32 mil. O senhor falou, reduza para 300 homens. Impossível dessa guerra ser ganha. Impossível, impossível. Era muito. Aqui está dizendo que era proporção de 1 para 400 homens. A gente vê que a Bíblia fala que um derrota 1000 quando está na força do Senhor, não é? E então, veja bem, para que Deus pediu isso para Gideão? Para que Israel e Gideão lembrasse que foi o poder de Deus, não o poder do exército, e não o tanto de homens que havia, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E deram toda glória a Deus, né? Porque foi magnífico. 300 homens destruíram 135 mil homens. Isso é só o poder de Deus, né? Só o poder de Deus. E de forma milagrosa, né? Nossas fraquezas, além de, né, nós vimos que além de prevenir a arrogância, né, fazer-nos depender de Deus, ela também incentiva a comunhão, porque quando eu sou fraco, eu dependo de Deus e também dos irmãos. Eu sei do limite meu e também preciso daquilo que eu não sou e sei que meu irmão faz melhor, não é verdade? Então eu reconheço que eu preciso dele. Isso incentiva a comunhão, né, da igreja, glória a Deus. E nós vamos ver que enquanto a força gera um espírito independente, olha que interessante, quando estamos fortes, nós ficamos independentes, quando nós estamos fracos e falamos, Senhor, em mim não há força nenhuma, nós vemos Davi nos Salmos dizendo isso, nós vemos homens de Deus orando, né, reconhecendo a fraqueza. A dependência de Deus, a fraqueza gera dependência de Deus e do irmão, né? Enquanto que a força gera independência. Eu sou o máximo, né? E na verdade nós não somos, né? Nós precisamos um dos outros e principalmente de Deus. Então, acima de tudo, nossas fraquezas aumentam a nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Olha só, além
dependência que eu tenho de Deus e dos irmãos, de me prevenir a arrogância também, né? Olha, essa fraqueza, elas me aumentam a capacidade de compaixão. Por quê? Porque como eu também sou limitado, eu vejo quando o irmão é limitado, eu também vou orar por ele, né? Porque eu também me vejo como fraco e sei que o irmão está fraco, então vou orar, vou pedir misericórdia, porque eu também preciso da misericórdia de Deus. Isso vai gerar compaixão, que muitas vezes nós queremos compaixão quando somos fracos, mas quando os irmãos são, ou nossa família, ou alguém está sendo fraco, a gente já fica sem paciência, né, sem compaixão. E aqui diz que eu achei interessante que quando nós somos fracos, nós também temos mais compaixão. Oh, glória a Deus! Nós aprendemos essa compaixão com Deus. Aleluia! Acima de tudo, né? E também nós daí vamos ter compaixão pelas fraquezas dos outros, das limitações dos irmãos, nossa família, não é? Isso aumenta a nossa, assim, mansidão. Eu acredito que essa palavra, como Deus fez com Moisés, né, deu mansidão, aleluia. E Deus quer saber, né, que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Jesus, que através da sua cura, Deus é glorificado e você cura. Olha só, aquilo que o diabo vem para nos colocar assim, nos derrubar tudo, se torna uma se torna um motivo para que as pessoas sejam curadas e glorifiquem o nome do Senhor. Então, quando eu falo das minhas fraquezas, né, eu também sou homem, Deus usou Pedro para falar a Cornélio, né? Que ele pensava que Pedro era um Deus, ele falou, não se ajoelhe não, assim, perto de mim, porque eu também sou homem. E nós vamos ver que então Deus pode nos usar nas dores das pessoas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e não nos fazemos de deuses diante delas. Nós nos convertemos, mas Cristo continua sendo nosso Deus. E, e nós não somos deuses, nós somos fracos e precisamos do Senhor, não é? As coisas que deixam você mais envergonhado e que você reluta em partilhar, né, são instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. Então, coisas que você fez e que você se envergonha, quando você se arrepende, você também vai usar para abençoar e curar as pessoas. Porque muitas pessoas vêm com a nossa conversão, vê os atributos de Deus e pensam que a gente é de Deus, que a gente é Deus, né? Assim, que não erra nunca. Quando você compartilha as suas fraquezas e fala do poder de Deus que nos perdoou e nos libertou, você vai poder abençoar, a glória de Deus se manifestou em você e vai se manifestar. Então, aquilo que veio para destruir se torna um momento glorioso, né, da glória de Deus sobre você, e então pode também se manifestar essa glória naqueles que estão ouvindo. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, nós vamos ver que o Hudson Taylor, ele foi um missionário, ele evangelizou a China toda, né? E ele fala assim: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Olha, e às vezes a gente acha assim que aquele pregador, aquilo ali é uma bênção. Deus é a bênção. Na verdade, ele é uma pessoa fraca. Ele se fez fraco para que o poder de Deus viesse sobre ele. Ele concorda com o que Deus diz sobre ele. Então, todos os gigantes de Deus são pessoas fracas, não é? A fraqueza de Moisés era seu gênio. Ele tinha um gênio forte e, em virtude do seu temperamento, ele matou um egípcio. E lembra, ele teve que fugir para as terras de Midian, né? E conheceu a Zípora, né? E se tornou pastor ali 40 anos. E ele também feriu a rocha, né? Mais de uma vez, que Deus falou uma só. Então,
Olha que interessante, ele também quebrou as tábuas, né, dos 10 mandamentos, então ele tinha um temperamento forte. E aí, essa era a fraqueza dele. O que que aconteceu? Assim, Deus transformou Moisés em um homem muito paciente. Ele, lá em Êxodo, Deus, ele pede para Deus, Senhor, faça passar sobre mim toda a tua glória. O Senhor falou, eu vou te passar sobre você toda a minha bondade, né? Você vai ser um homem manso. E ele precisava para conduzir aquele povo que murmurava, não é? Tanto que várias vezes ele agiu com graça com a irmã, quando queria o lugar dele e ficou leprosa, e ele orou para que Deus a curasse. Várias vezes Deus deu essa graça para Moisés. A fraqueza de Gideão era que ele tinha uma baixa autoestima. Então, né, ele falava assim, será que sou eu mesmo que vou libertar o povo dos midianitas? Senhor, ele fez teste com Deus várias vezes. O que, que ele falou? Senhor, se sou eu mesmo, porque ele não estava acreditando. Senhor, os midianitas são muito fortes e eles devastam o nosso país. Como eu vou? Só que ele via na fraqueza e muitas vezes nós falamos, não vou fazer porque eu não vou conseguir, porque eu vejo as minhas fraquezas. Mas essas fraquezas confessadas a Deus, elas se tornam muito fortes. Deus nos torna muito fortes, aleluia. Então ele falou: ó, eu vou colocar uma lãzinha aqui, de manhã o orvalho só pode molhar a lãzinha e o gramado tem que estar seco. Olha que coisa louca que ele pediu para Deus. Aí eu vou acreditar que realmente eu vou liderar o povo de Israel contra os midianitas. De manhã estava tudo sequinho, né? Tava tudo sequinha a grama e só molhado a lãzinha das ovelhas. Aí ele falou assim: não vai ficar bravo comigo, mas eu vou pedir de novo. Agora a lãzinha tem que estar seca e o gramado todo molhado. Também aconteceu a mesma coisa. Era a confirmação de Deus, né? Que ele era o homem que Deus ia usar na sua fraqueza para libertar o povo, porque ele via que nele não tinha poder nenhum. E que todo o poder emanava do Deus Altíssimo, aleluia. Olha que maravilha. E também nós vimos também Davi, né, que se tornou um homem segundo o coração de Deus, e também lembrando de João. João e Tiago eram chamados filhos do trovão, porque eles tinham um temperamento horrível. Agora, se ler a carta de 1 João, você vai ver que João fala filhinhos, fala do amor. É, Deus mudou o filho do trovão, né? Oh, glória a Deus, né? Como Deus e ele faz com que a essência dele venha sobre nós, seja diluída em nosso sangue, nosso DNA mudado e nos transforma na fraqueza nossa, ele coloca a força dele. Louvado seja o Senhor, louvado que tem misericórdia de nós e nos usa na misericórdia dele, que todo o poder, toda a glória é dele somente. Nós vamos ver também que quando eu partilho minhas fraquezas de forma sincera, né? Quando eu partilho minhas fraquezas assim, de forma sincera, o que acontece? A gente tira a máscara e conta as nossas lutas. Paulo, ele falava da vulnerabilidade dele em várias cartas. Ele falou: eu era perseguidor e agora sou seguidor, matava os cristãos. E tem até um filme sobre Paulo que acho que está na Netflix e fala que Paulo, ele à noite o diabo vinha. Ah, você é um assassino de cristãos, você matou tantos cristãos, permitiu, né, Estevão, que foi morto em Atos 7, você permitiu na morte dele. E ele clamava, quando ele acordava sobressaltado, ele falou assim: sim, eu fiz, mas o sangue de Jesus me perdoou. O sangue de Jesus me perdoou. E eu sou justificado não pelo que eu fiz, mas pelo sangue de Cristo, porque eu me arrependo. Olha que coisa gloriosa, não é? Que Deus perdoa. Então, olha só, ele fala
das dificuldades dele e da fraqueza dele, não é? E nisso, quantas pessoas glorificavam a Deus? Porque no começo, vocês lembram, meus irmãos, ele se converte, os cristãos não criam nele, pensando que era uma armadilha para ele matar os cristãos, e os judeus perseguiam ele porque ele tinha se convertido. Então, olha, e Barnabé foi aquele que teve do lado dele, né, incentivando ele a ficar firme. Então, nós vemos que Paulo falava das fraquezas e nisso Deus foi glorificado. Nós vamos ver que quando nós temos dificuldade de falar das nossas fraquezas, nós não devemos falar só quando eu já fui liberto, mas as nossas fraquezas, quando ainda estou em processo de libertação, devo conversar com uma pessoa de Deus para me ajudar a sair disso, né? Agora, porque pode haver, o diabo pode usar isso para comprometer muitas vidas. Então, quando Deus realmente eu entreguei tudo e estou totalmente curado, eu vou compartilhar. E outros vão ser curados como eu fui. Glória a Deus. E quando eu ainda estou em fase de tratamento, devo pedir oração, né? Para que Deus me liberte do que eu estou precisando. Nós vamos ver também que Deus dá graça ao humilde e ele resiste aos soberbos. E então, quando eu sou sincero sobre as minhas fraquezas, quando eu sou franco, o que eu faço? Eu me torno igual, né? Eu não fico empinado, me achando o santo, não. Quantas coisas Deus me libertou? Quantas coisas eu quero que Deus ainda faça em mim? E até Jesus voltar, ou até ele me levar, quantas coisas Jesus precisa trabalhar em mim? Então, e trabalhar em você, se você permitir. Então, nós vamos ver que a vulnerabilidade, vulnerabilidade significa o reconhecimento, a humildade de eu falar a verdade a respeito da minha fraqueza. É o princípio da intimidade, tanto com Deus como com as pessoas, não é? Então, tudo que nós temos é pela graça e misericórdia, não merecemos nada. Então, quando eu começo a falar da minha vulnerabilidade e pedir oração e também assim participar da libertação, eu estou tendo intimidade com Deus e com os irmãos. Por isso Deus quer usar suas fraquezas. Olha que coisa, né? E não apenas seus pontos fortes. Deus quer usar. Então, nós vamos ver que quando Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, nós ficamos muito felizes, porque a gente sabe que somente Ele mesmo, né, pode mudar a nossa vida e transformar aquilo que é fraco em um milagre, né? Em um milagre. Então, aqui eu achei interessante essa pergunta, meus irmãos. Em algum ponto da vida, você terá que decidir se quer impressionar ou influenciar. Porque quando o eu está no controle e a nossa força, a gente quer impressionar, ser aplaudido, ser aceito. Mas quando eu quero dar aquilo que eu recebi, influenciar é dar, né? Aquilo que eu recebi e é de graça, e não preciso impressionar, porque eu quero só que eles amem a Jesus. Assim como eu amo Jesus e que Jesus fez em minha vida, eu quero que todos participem disso. Oh, aleluia! Então, o que eu quero quando eu estou pensando em mim? Ai, o que eu vou falar, não sei o quê. Ou eu estou preocupada em abençoar aqueles que vão ouvir. Aquilo que eu ganhei gratuitamente, vou passar. Então, quando a gente eu quero dar ou receber, acho que essa palavra, essa é a mais precisa. Impressionar é receber e influenciar é dar. Você quer dar Jesus ou impressionar as pessoas e tirar Jesus do foco e eu ficar em evidência? Que coisa triste, né? Isso é muito triste. Aí, olha só,
Eu posso impressionar as pessoas de longe, mas para chegar, né, perto, eu preciso. Se eu chegar perto, eu vou influenciá-las. Elas vão me conhecer, vão ver as minhas vulnerabilidades. Muitas vezes vou precisar fazer acerto. E não fique preocupado, porque todos nós erramos. E o problema é o que você faz quando você reconhece o seu erro ou fica se desculpando e fica assim, desculpando, quer dizer, se explicando. Então, nós precisamos aprender a confessar, né? E admitir as nossas fraquezas. E, é interessante que às vezes a gente pensa assim, se eu falar, as pessoas não vão gostar mais de mim, Deus não vai gostar. Deus fica surpreso e nem ele fica decepcionado, porque quando ele escolheu você e eu, ele sabia de tudo e ele insiste. Lá em João 13:1, ele fala assim que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Ele insistiu nos discípulos, né? Ele conhecia as fraquezas dele. Então, olha que interessante. Às vezes eu penso que você é rejeitado e tudo, não. Quando você admite e confessa as suas fraquezas, você ganha autoridade no reino espiritual. Você ganha. Você ganha autoridade e ganha o caráter de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E então, como nós construímos credibilidade? Falando a verdade. Errei. Fui fraco, sim, mas eu quero que Deus me perdoe. E parar, né? Porque também se eu fico falando toda hora pedindo perdão da mesma coisa, aí é ruim, né? Eu preciso de uma libertação mesmo, preciso de uma convicção de pecado e de arrependimento. Glorie-se na sua fraqueza, no sentido da sua limitação, né? Porque quando eu sou fraco, a glória de Deus vem e o troféu e Deus é glorificado. Lá nos Salmos, nós estudamos Salmos, né? De 1 ao 150, e eu amei. Porque Davi vem com o coração aflito, né? E, e é interessante que no meio, no desenvolvimento do Salmo, ele às vezes está assim, acabado, ele começa a glorificar a Deus e saber que toda a força emana do Senhor, vem do Senhor, flui de Deus, não tem como. E ele se alegra, né? Porque nas fraquezas dele, Deus se faz forte, aleluia. Então, que diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, aleluia. A palavra diz, né, sobre isso. Algumas vezes nós também temos que Deus transforma um ponto forte em fraqueza. E a fim de nos usar ainda mais. Eu lembro que uma vez eu estava num grupo de mulheres e eu estava dando estudo e eu estava indo a uma casa de uma senhora. E aí as irmãs, você tem facilidade de dar estudo, tudo. E eu comecei a acreditar também, comecei a me sentir muito forte. E eu não consegui dar o estudo naquele dia. Era a porta que batia, era gente que chegava, era chuva que tinha que recolher a roupa do varal, era telefone. E eu saí da casa da mulher sem dar o estudo. E eu questionei a Deus. Senhor, o que é isso? Não consegui. Eu que tenho tanta facilidade de dar o estudo. Aí o Senhor falou: pois é, você viu que o que você está lidando, não adianta você ter facilidade de dar o estudo. Você precisa de mim. Você precisa tornar esse ponto forte seu em fraco, dependente de mim. Senão você não vai conseguir tirar o que tem ali. Aí não, eu fui chorando, pedindo perdão, né, da minha independência de Deus, da minha confiabilidade em mim mesma, né, pedir perdão a Deus, né, pelo orgulho. No outra semana, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu entrei, eu fui orar, ela caiu endemoniada. Então o Senhor falou: com quem você está lidando? E você vai na sua força? Eles não saem. Só no poder de Deus. Eu preciso de Deus, meus queridos. Eu preciso. Então, algumas vezes, Deus transforma esse ponto forte em fraco para nos usar ainda mais.
E Jacó foi um manipulador, né? Ele era, né, a gente vê que ele gostava, né, de enganar, ele era um enganador, um manipulador. E ele passou a vida conspirando, né? E fugindo das consequências. E uma vez ele lutou com Deus e disse: Eu não deixarei a ir enquanto que o Senhor não me abençoe. Porque Deus queria mostrar para ele quem ele era. Até que ele confessou: Eu sou um enganador. E aí Deus mudou o nome dele. Quando ele confessou a fraqueza que ele era, o Senhor mudou para Israel e ele lutou com Deus. Ele teve que ferir a coxa, o quadril dele, e ele saiu mancando. E diz que o sol nasceu para Jacó, porque ele precisava fazer um acerto com o irmão Esaú, que ele tinha manipulado, ele tinha roubado a primogenitura dele, do irmão. E ele tinha que ter um encontro, só que ele precisava desse encontro com Deus antes. Ele lutou. Quando a gente fala Deus te abençoe, é para que Deus mostre quem você é. Porque Jacó ele tinha muitos argumentos. Foi minha mãe que mandou vestir aqueles pelos e fez a comida para meu pai. Foi meu irmão que me vendeu a primogenitura. Ele tinha vários argumentos. Ele não conseguia admitir: eu errei. Eu fui um manipulador, eu fui um enganador, eu enganei. Ele põe a culpa dos outros, é o que nós fazemos. E aí, o Vale de Jaboque, nós precisamos muitas vezes estar ali para Deus mostrar quem realmente nós somos, como Deus nos vê, não a ilusão que nós temos de nós mesmos, né? Então, aí Jacó, ele começou a depender de Deus. E diz que depois, quando ele subiu esse vale de Jaboque, ele estava mancando, mas nós vemos que quando a gente não está bem, vem uma nuvem escura, né, sobre a gente. E ele encontra o Esaú e chorou muito. Ele estava preparado. Ninguém faz acertos porque alguém mandou, por mera religiosidade. Você primeiro precisa no vale de Jaboque. Senhor, me mostra quem realmente eu sou. Aí Deus vai manifestar a presença dele, você vai ver quem é Deus, quem é você. E Deus vai trazer arrependimento necessário para você ter o encontro que você precisa com aquele que você deve, né? Ou aqueles que você também devem a você. Você está pronto, porque você teve um encontro com o Senhor, né? E então Deus usa as pessoas fracas. Deus usou Jacó, né? Que ele era um enganador, e Deus transformou a fraqueza dele em força. Queridos, olha só, uma pergunta: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? É possível, é sim. Já fizemos isso. Sobre o que eu preciso ser sincero para que possa ajudar as pessoas. Então, a primeira sinceridade é falar a verdade a respeito das suas fraquezas. Não é você que muda o próximo, é quando você permite que Deus mude você. Automaticamente o próximo é mudado. Não é interessante? Quando Deus muda a nossa vida, automaticamente muda o outro. E a gente quer mudar o outro, mas não quer permitir que Deus nos mude. É quando Deus nos muda, é que muda o próximo. Queridos, isso é um tesouro muito grande e é muito bom saber que Deus usa as fraquezas nossas para que o poder de Deus e a glória dele sejam manifestada entre as nações, entre a minha família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e mostre-nos quem somos. E que Deus tenha misericórdia de você, meu querido amigo e irmão. Que você permita que Deus mostre quem você é, como Ele vê você. E que você tenha a coragem de falar com sinceridade a respeito de você mesmo, das suas fraquezas para Deus. Que Ele vai daí derramar o poder dEle e a força dEle sobre você e sobre mim. Glória a Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor. E, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a revelação de nós falarmos a verdade sobre nossas fraquezas. Senhor, que seja manifestado a tua glória e o teu poder sobre nós, sobre nossa casa.
Senhor, venha, Senhor, realmente, Senhor, trazer uma verdadeira confissão a respeito de nós mesmos, para que nós nos aproximemos de Ti, do nosso próximo, nós dependamos de Ti, para que toda a arrogância e a vaidade seja caída por terra e que o Senhor nos perdoe, Senhor. E, Senhor, e para que o Teu poder e a Tua força venha sobre nós. Nós Te adoramos, porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és a nossa força. E nós sabemos que em nós não habita força alguma, mas em Ti há todo o poder. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Tua paciência, a Tua misericórdia para conosco. No nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo grande. Nós vamos continuar no capítulo 36 e será uma bênção. Já estamos terminando porque há 40 capítulos, então faltam mais 4 só. Um beijo para vocês e Deus guarde a nossa vida. Confesse as suas fraquezas a Deus e a força do Senhor virá sobre ti. Beijos, a paz.